O sol se punha sobre o deserto de Atacama com o cinza de um cadáver em decomposição. Nada se movia além do vento, que corria entre as pedras como se sussurrasse segredos que ninguém deveria ouvir. A estrada de terra se estendia infinita, quebrando-se na linha do horizonte como um corte mal feito num mapa antigo. O carro de Marcos, um Fusca amarelo com o painel marcado por manchas de suor e fumaça de cigarro, parou bem no meio do nada. O motor morreu com um último estremecimento, como se o próprio automóvel tivesse suspirado antes de desistir. Ele desceu, o ar era denso, seco, pesado, parecia ter gosto de poeira e metal oxidado. A temperatura caía rápido, como se o dia tivesse sido arrancado do tempo e jogado no vazio. Marcos olhou para trás, a estrada desaparecia, não havia marcas de pneus, nada, como se ele tivesse surgido do nada sem passagem. Puta merda, murmurou, sentindo o frio nas pernas. O rádio estava mudo, o celular sem sinal, o GPS apagado, tudo parado e o céu não era mais o mesmo. As estrelas brilhavam com uma intensidade que não era natural, não eram as mesmas. Havia formas lá em cima, linhas finas, retas, quase geométricas, que não pertenciam ao céu da Terra. Eram estruturas, eram símbolos, eram olhos. Marcos voltou para o carro, tentou ligar de novo. Nada, o motor não respondeu. A bateria estava boa, o carro era velho, mas confiável, e agora estava morto, como se tivesse sido desligado por uma mão invisível. Ele olhou para o lado, para o deserto. Nada, só o vento sibilando entre rochas escuras como ossos de algum ser que morrera há milhares de anos. Então ouviu, não foi um som, foi um vazio, um silêncio que não era silêncio. Era um som que não deveria existir. Um som que estava entre os sons, mas não pertencia a nenhum deles. Parecia vir de dentro do próprio crânio, como se algo estivesse falando diretamente no espaço entre seus pensamentos. Ele agarrou a cabeça, a dor foi rápida, aguda, como se algo tivesse perfurado a sua mente, e por um segundo, apenas um segundo, ele viu o céu, viu o deserto, viu a si mesmo e viu eles. Eram grandes, não em altura, em dimensão. Eram como sombras que não deveriam existir. Não se moviam, não tinham rosto. Mas seus olhos eram pontos brilhantes, redondos, sem pupilas, mas com uma luz interior que não era luz. Era memória, era lembrança, era conhecimento, e estavam olhando para ele. Ele caiu de joelhos. O vento parou, o mundo parou, o tempo parou, tudo o que existia parou, e em meio ao silêncio absoluto, uma voz, não era humana, não era um som, sussurrou no seu cérebro. Você não é o primeiro. Marcos gritou como um homem que percebeu que a realidade é um manto fino. Gritou até que a garganta ardeu, e quando parou, a voz voltou diferente, mais perto. Você está aqui porque foi escolhido, não por acaso, por necessidade. Ele tentou correr, correu. Os pés afundaram na areia como se o solo tivesse se transformado em lama. Mas não era lama, era carne, era algo vivo. Ele olhou para baixo, a areia se mexia. Pequenas formas escurecidas se contorciam sob a superfície. Não eram insetos, não eram nada que ele conhecera. Eram formas que tentavam se erguer, que tentavam falar. Ele parou, olhou para trás. O carro não estava mais lá, a estrada não estava mais lá. O deserto era diferente, mais escuro, mais cheio. As estrelas tinham se movido, estavam mais perto. E os raios de luz que vinham delas não eram paralelos, eram convergentes, como se estivessem se reunindo em um ponto no céu, um ponto diretamente acima dele. E então, do nada, surgiu não um objeto, não um ser, uma presença, um espaço onde a realidade não se mantinha, um buraco no tempo, um furo no universo. E de dentro dele, algo se moveu. Não era só um ser, era uma estrutura. Um corpo feito de luz que não era luz, de som que não era som, de cor que não era cor. Era uma forma que se dobrava sobre si mesma, se dobrava para trás, como se o universo inteiro estivesse sendo dobrado em torno de um único ponto. E esse ponto era ele. A voz voltou, mas agora era múltipla, centenas, milhares. Como se todos os seres que haviam morrido nesse lugar e todos os que haviam chegado e não saído estivessem falando ao mesmo tempo. Você é parte do padrão, você é parte do ciclo, você é um nó no tecido, você é um elo. Marcos caiu, seus joelhos rasgaram na areia. Ele não sentia dor, só uma sensação de desintegração,
como se o que era ele, sua alma, sua memória, sua identidade, estivesse sendo desfeita em pedaços infinitesimais, e cada pedaço fosse levado por um vento que não era vento. Ele tentou gritar, mas sua boca não se abriu, sua garganta não funcionava, seus olhos se encheram de luz e ele viu tudo. Viu os primeiros seres que haviam chegado à Terra, não humanos, não, eles tinham vindo antes do homem, eles tinham vindo antes do planeta, tinham sido criados em um lugar onde o tempo não existia, onde o espaço era um sonho, eles eram os guardiões do limiar, os que mantinham o universo fechado, os que mantinham a realidade. Mas algo havia errado, um erro, uma falha, uma fenda, e eles haviam se esquecido, seus registros estavam corrompidos, suas leis estavam quebradas, e então eles começaram a chamar, chamavam com luz, chamavam com silêncio, chamavam com sons que não deveriam existir, chamavam por almas, chamavam por corpos, chamavam por vocês. Marcos entendeu, ele não estava perdido, ele estava chamado, era um dos que haviam sido escolhidos, não por acidente, não por sorte, por necessidade, porque o padrão precisava ser refeito, porque o universo estava se desfazendo, e os que não eram do universo precisavam de um ponto de apoio, de um nó, de um ser humano, de alguém que ainda acreditasse na realidade. E então a forma no céu se moveu, não com movimento, com reversão, como se o tempo voltasse, como se o espaço se dobrasse. E Marcos sentiu a mente se despedaçar, ele viu o rosto da sua mãe, viu o dia em que ela morreu, viu o carro que a matou, viu a estrada, viu o deserto, viu o momento em que ele entrou nesse lugar. Mas não foi um acidente, foi uma escolha que ele não lembrava. Uma escolha que foi feita por eles. Você está aqui porque você já esteve aqui antes, sussurrou a voz. Você já foi um de nós. Marcos caiu de joelhos e começou a rir, um riso que não era dele, um riso que vinha de dentro da sua carne, do seu osso, do seu sangue. Ele não podia parar, o riso era silencioso, mas dentro da cabeça. E então ele sentiu o corpo se mover, não por vontade, por ordem. Ele levantou, os olhos se abriram, e os olhos não eram mais os dele. Eram redondos, brilhantes, sem pupilas, com luz interior. Diz ele olhou para o céu, e o céu respondeu. As estrelas se uniram, formaram uma figura, uma roda com círculos dentro de círculos, uma espiral, uma chama que não queimava, uma mensagem que não era escrita, uma voz que não era falada. O nó está fechado, o padrão é restabelecido. Marcos, ou o que restava dele, se curvou, não por medo, por obediência, por necessidade. Ele sabia que não era mais ele, sabia que não era mais humano, sabia que agora fazia parte do que estava além, sabia que agora era um guardião, um canal, um portal. E então ele se virou e caminhou não para o norte, não para o sul, para o centro, para o ponto onde o deserto era mais escuro, onde a terra se abria como uma boca e onde embaixo a terra ainda batia, como um coração, como um órgão, como um ser que dormia, um ser que estava acordando. E Marcos caminhou com passos lentos, com a cabeça erguida, com olhos que não piscavam, com uma boca que não se movia, mas que sussurrava em mil vozes. Eles estão voltando. E no fundo da terra algo se moveu, algo que não deveria existir, algo que não deveria ser despertado, algo que havia dormido por bilhões de anos, algo que estava esperando, algo que era o fim. O sol voltaria, mas não seria o mesmo. As estrelas mudariam, a terra se moveria, o tempo se dobraria e os que ainda acreditavam na realidade logo saberiam. Porque o deserto não era vazio. Eles estavam ali esperando. E o que estava abaixo já estava acordado. Dias depois, um grupo de pesquisadores do INPE encontrou um carro no meio do deserto. Fusca amarelo, batido, vazio, nenhum corpo, nenhum sinal de luta, nenhum rastro. Apenas marcas de pneus que se curvavam em círculos perfeitos, como se o carro tivesse girado em si mesmo por horas. Os técnicos da base de Atacama analisaram os dados do GPS. O último sinal foi registrado exatamente às 23h17. E no momento do sinal, a temperatura do ar caiu 15 graus em 2 segundos. O campo magnético local ficou instável. E os sensores de radiação registraram um pico de ondas de frequência que não pertenciam a nenhuma onda conhecida. Algo se movimentou no céu, mas ninguém viu. Algo se moveu sob a terra, mas ninguém sentiu.
E nos relatórios internos, o nome Marcos foi apagado, não por ordem, por necessidade, como se o nome nunca tivesse existido. Mas na noite seguinte, uma equipe de vigilância noturna na base observou algo estranho. No monitor de infravermelho, um ponto se movia lentamente pelo deserto. Não era um animal, não era um carro, era uma figura, alta, esbelta, com olhos que brilhavam como estrelas. E quando o operador ajustou a câmera, o ponto se virou e olhou diretamente para a câmera. E o vídeo terminou com um som, como se algo tivesse respirado. E tudo ficou escuro. No dia seguinte, o chefe da equipe foi encontrado morto na sua casa. Estava sentado na frente da televisão, a tela estava ligada, mostrava o deserto e no centro da tela uma figura, a mesma. E ao lado da figura, uma frase escrita em letras que não existiam. Letras que pareciam se mover. Letras que se desfaziam. Letras que não deveriam ser lidas. O nó está fechado. O corpo foi levado, as imagens apagadas. Mas algumas pessoas, poucas, dizem que nos dias seguintes, ao olhar para o céu no deserto, conseguem ver. Linha fina, retas, geometria, olhos, e quando olham com atenção sentem. Sente o vento, sente o silêncio, sente a presença, sente que algo está olhando. E o mais assustador, eles não conseguem se afastar, porque o deserto já os pegou, e eles estão no padrão. E o padrão não para, ele só espera. E quando o tempo voltar, e quando a luz se dobrar, e quando o céu se abrir, eles saberão, porque o deserto não é vazio, é um olho, e ele está acordado, e ele está esperando por você.